Olá, segundo ano! Hoje nós vamos fazer as atividades de português. Vamos realizar as atividades da apostila, do capítulo 4, referente aos bilhetes. Eu preciso que vocês abram a apostila na página 32. E nós vamos iniciar as atividades fazendo a leitura de um bilhete. Através dessa leitura, nós vamos poder realizar as atividades de 1 a 5, tá bom? Então vamos fazer uma leitura coletiva. Vamos fazer essa leitura juntos? Então vamos iniciar a leitura do bilhete. Bia, não se esqueça de fazer a lição de geografia e de pegar o seu lanche na geladeira. Precisei sair mais cedo. Depois você me conta como foi a roda de leitura dessa semana. Gostou do livro? Um beijo do papai. Então, no número 1, nós temos o seguinte questionamento. Para quem o bilhete foi escrito? Quem é o destinatário desse bilhete? Vocês podem responder. Caso haja necessidade, vocês podem pausar o vídeo. Quando vocês terminarem de concluir a atividade, vocês podem retomar, podem voltar a assistir o vídeo para que consigamos responder as outras questões. Tá bom? Isso. No número 1, para quem o bilhete foi escrito? Quem é o destinatário desse bilhete? No número 2, nós temos o seguinte questionamento. Quem escreve o bilhete? Quem escreveu esse bilhete? No número 3, qual é a finalidade desse bilhete? Qual é a finalidade desse bilhete? Qual é o objetivo desse bilhete? No número 4, qual é o assunto do bilhete? O assunto se trata de quê? Qual é o assunto abordado nesse bilhete? Agora, indo para a página 33, nós temos no número 5. Como o remetente se despede e assina o bilhete? Como a pessoa que escreveu o bilhete se despede e assina o bilhete? Caso haja necessidade, vocês podem voltar e fazer a leitura novamente, tá bom? No número 5, como o remetente se despede e assina o bilhete? Indo para o número 6, nós temos a seguinte questão. A mensagem a seguir está sem sinais de pontuação e letra maiúscula. Como nós podemos organizar esse bilhete? Tem palavras que precisam estar com letra maiúscula e elas estão com letra minúscula. Lembrando que início de frase, nomes próprios, nome de pessoa, nome de lugar, precisam estar sempre com letra maiúscula. E os sinais de pontuação precisam ser usados para que a mensagem tenha sentido. Então, vocês vão fazer a leitura, tá bom? Eu vou fazer uma leitura aqui rápida, mas vocês vão apontar onde precisa de pontuação, tá bom? E depois vocês vão reescrever esse bilhete usando os sinais de pontuação e colocando a letra maiúscula onde necessita, tá bom? Início de frase, nomes de pessoa, nomes de lugar, tá bom? Então, vamos lá. Você precisa levar as encomendas da tia Josefa hoje. Ela estará esperando durante a tarde. Posso contar com sua ajuda? Passo o endereço mais tarde. Um abraço. Tá tudo embolado, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar os sinais de pontuação e nós vamos também colocar letra maiúscula onde é necessário, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Não podemos esquecer que temos que usar letra maiúscula sempre no início das frases e nos nomes próprios, tá? Nos nomes de pessoas e nos nomes de lugares, tá bom? Então, vamos lá. Como que vai ficar esse bilhete? Vamos fazer uma leitura pausadamente para descobrir como os sinais de pontuação serão usados, tá bom? Você precisa levar as encomendas da tia Josefa hoje. Ela estará esperando durante a tarde. Posso contar com sua ajuda? Passo o endereço mais tarde. Um abraço. Então, quais os sinais de pontuação vocês vão utilizar?
Então, vocês vão analisar o bilhete, vão analisar a escrita do bilhete e vão usar esses sinais de pontuação, tá bom? Depois, vocês vão reescrever esse bilhete utilizando a forma correta, tá? Indo para a página 34. Na página 34, nós temos o número 7. Esse é bem fácil, vocês vão tirar de letra. Número 7. Para formar mais palavras, substitua. Nós temos 3 colunas. A coluna da letra A, da letra B e da letra C. Nessas colunas, na primeira coluna, nós temos o quê? Nós vamos substituir a letra D pela letra T. Vamos substituir o D por T. Então, como que vai ficar? Nós temos o quê? A palavra deste. Então, se nós vamos substituir o D por T, a palavra deste vai ficar teste. Não é isso? Teste. Então, nós já dei um exemplo da primeira coluna da letra A. Agora, vocês vão substituir as outras palavras, que são doma, dente, dado, desta e dedo. Agora, na segunda coluna, nós precisamos substituir a letra F por V. Então, onde tem a letra F, nós vamos reescrever essas palavras substituindo, né? Tirando a letra F e colocando a letra V. Então, nas palavras da coluna, né? Nas palavras da coluna da letra B, nós temos o quê? Feio, fossa, fez, fera, faca e fila. Então, na palavra feio, nós vamos substituir o F pelo V. Então, como que vai ficar a palavra feio? Se nós vamos colocar o V no lugar do F, vai ficar o quê? Veio. Então, nós já temos o primeiro exemplo dessa coluna, né? Agora, vocês vão responder as outras questões, as outras palavras. Na coluna da letra C, nós vamos substituir as palavras, né? Nas palavras, nós vamos substituir a letra B pela letra P. Nós vamos substituir a letra B pela letra P. Então, nós temos as seguintes palavras na coluna da letra C. Nós temos belo, basta, bico, bombom, bode e broa. Então, se nós vamos substituir o B pelo P, como que vai ficar a palavra belo? A palavra belo vai ficar pelo, porque nós vamos substituir o B pelo P. Então, todo mundo entendeu essa, né? Essa é fácil, vocês vão tirar de letra. Agora, na mesma página, 34, no número 8, nós temos a seguinte questão. Escreva as palavras que iniciam com cada letra abaixo. Escreva palavras que iniciam com cada letra abaixo. Vocês vão o quê? Vão analisar a letra, né? Na questão A, nós temos a letra B. Vocês vão usar a letra B para escrever palavras. Palavras que iniciam com a letra B. Tá bom? Podemos fazer bola, baleia, banana. Muitas outras palavras começam com a letra B. Já na questão B, nós temos a letra P em destaque. Vocês vão escrever palavras que iniciam com a letra P. Então, nós temos pipa, papa, pato. Então, vocês vão criar outras palavras, vão escrever outras palavras que iniciam com a letra P. E assim por diante. Cada questão apresenta uma letra em destaque. Vocês vão escrever palavras que iniciam com as letras que estão em destaque. Agora, indo para a página 35. Na página 35, nós temos o número 9. Descubra as palavras com boas mensagens para o mundo, desembaralhando as sílabas que estão nos bilhetinhos a seguir. Nós temos 2 bilhetes verdes, 2 bilhetes azuis e 2 bilhetes rosa. Então, o que nós vamos fazer? As sílabas estão bagunçadas, as sílabas estão fora da ordem. Vocês vão organizar essas sílabas e descobrir quais são as palavras, as mensagens que transmitem boas coisas, tá bom? No primeiro, nós temos quantas sílabas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Nós temos a sílaba P, dá, prós, ri e D. Então,
elas estão fora da ordem, né? Nesse primeiro bilhetinho, se nós organizarmos essas sílabas, vamos conseguir encontrar a palavra prosperidade. Prosperidade, isso. Agora, eu vou deixar que vocês quebrem um pouquinho a cabeça, que vocês pensem um pouquinho e façam, né? E consigam organizar as sílabas dos próximos bilhetes, tá bom? Aí vocês vão escrever no espaço indicado. Agora, indo para o número 10. Quais são as partes de um bilhete? Lembra que o bilhete precisa de um destinatário, precisa de uma mensagem, né? Então, quais são as partes de um bilhete? Na nossa apostila, nesse capítulo que nós falamos sobre bilhete, está explicando o que nós precisamos para escrever um bilhete. Nós precisamos ter o quê? Para quem a gente vai escrever, né? Como a gente vai escrever e o que a gente vai escrever. Nós temos também a despedida, a assinatura. Quais são as partes de um bilhete? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Número 11. Qual a principal diferença do bilhete para a mensagem de texto? Qual a diferença do bilhete para a mensagem de texto? Isso vocês vão falar qual é a diferença aí, tá bom? Então, saindo da página 35 e indo para nas páginas 36 e 37, para finalizar esse capítulo, nós temos o quê? Nós temos um esquema e nós precisamos completar esse esquema. Relembrando, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Na página 37, nós temos um espaço que tem alguns termos em destaque, que são destinatário, texto curto, comunicação rápida, assinatura e despedida. E nós temos algumas imagens. Nós temos o quê? Uma imagem, né? A primeira imagem representa alguém, né? Então, qual o termo que a gente vai utilizar para completar esse esquema? A segunda imagem apresenta o quê? Uma sala de aula e duas crianças conversando, não é? Entregando um bilhete, conversando. Então, qual o termo que nós podemos utilizar, qual o termo em destaque que nós podemos utilizar para completar, para descrever essa cena? Na terceira imagem, nós temos também a simulação de um bilhete. Não é verdade? Então, qual é o termo que a gente vai utilizar para descrever a simulação desse bilhete? Indo para a página 37, nós temos o quê? Nós temos a simulação de um outro bilhete. E tem um termo ali em destaque, né? A apresentação desse bilhete, a representação desse bilhete, tá toda numa mesma cor. E tem só uma linha que está em destaque, está numa cor diferente. O que essa linha, o que esse destaque representa no bilhete? Qual o termo que nós vamos utilizar que está em destaque que representa, né, essa imagem? E a última imagem agora. Tem também a representação de um bilhete. Tem só também uma questão em destaque, tem só uma linha em destaque. Essa linha em destaque representa que parte do bilhete? Então, vocês vão concluir também, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Naquela questão que a gente faz uma análise do que a gente aprendeu. Eu aprendi a... Então, nesse texto, nesse capítulo, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a ler bilhetes e mensagens de texto, nós aprendemos a analisar partes de bilhetes e mensagens de texto, a ler textos em diferentes grafias do alfabeto, né? Nós aprendemos a ler textos de diferentes formas. Tem letra cursiva, tem letra em bastão. Então, nós aprendemos a ler o texto de diversas formas. Nós aprendemos também a usar o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, que nós também já vimos no capítulo anterior, né, no bimestre passado. Então, nós estamos fixando a questão dos sinais de pontuação. Nós aprendemos a usar a letra maiúscula no início da frase, a organizar as frases e analisar as palavras escritas. Nós aprendemos também a usar algumas palavras que evitam repetições no texto, porque alguns textos vieram cheios de palavras repetidas.
Então, não precisa, né? Para a mensagem fazer sentido, a gente não precisa repetir tantas vezes a mesma coisa. Então, nós podemos substituir por algumas outras palavras que vão dar o mesmo sentido ao texto. Nós aprendemos também a reproduzir bilhetes em diferentes comunicativas. Então, nós aprendemos a fazer bilhetes para diferentes temas, diferentes formas. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender essas atividades. Espero que todos consigam responder. E em breve eu estarei disponibilizando o gabarito, tá bom? A correção dessas atividades. Obrigada, beijos e até a próxima.